Boa noite, paz para todos. Mais uma vez, obrigado por estarem conosco e desde já agradeço também pela participação das pessoas que vêm ao longo da semana vendo os vídeos. Obrigado por tudo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o orgulho. Creio que muitos de vocês já estiveram conosco aqui nessa casa e em outros trabalhos e já ouviram nós falarmos sobre esses chamados pecados capitais, não é? Chamados vícios, porque na realidade isso já vinha antes de Cristo, sendo catalogado esses vícios da humanidade. Mas a Igreja Católica, no século IV, ela colocou isso como pecados capitais, os vícios como pecados capitais, né? E está até hoje, visto como pecados capitais, né? Bom, nós vamos começar falando do orgulho, porque entendemos que o orgulho, nós damos uma explanação aqui o seguinte: o ego é a caixa que guarda todas essas mazelas. E o cadeado que fecha ela é o orgulho. Entendeu? Então, não dentro desse espaço que é de controle seu, não só guardado, acorrentado ali dentro, mas também alimentado. Essas mazelas são alimentadas no dia a dia. Você não percebe, mas você pode estar alimentando essas chamadas, né, de mazelas. Bom, o orgulho é um sentimento de prazer. Sabe aquela satisfação de supervalorizar a si mesmo diante de qualquer situação? Estar sempre se mostrando, né? Ser a estrela daquele momento, daquela situação. É o orgulho. E o orgulho, ele é o pai de todas essas enfermidades. E ele tem como filho principal o egoísmo. A pessoa orgulhosa, ela é extremamente egoísta também. Então, ele leva a ter essa admiração por si mesmo aos extremos. O excesso de amor próprio, né? Aquela arrogância de que é o melhor. Isso é um perigo para o espírito, né? Mergulhar nessa energia que faz ele acreditar muitas vezes em coisas até numa posição, numa situação, que ele nem está, mas ele se coloca como se ele mesmo construísse um pedestal para ele brilhar. Aquela coisa também que o orgulho faz, né, é de se achar superior ao outro. Faz você se achar superior ao outro, não importa. O outro tem o cabelo bonito, o seu é mais bonito. O outro tem uma condição na vida, tem um carro, o seu, né, é o melhor. Ele pode ser até mais caro, até um carro mais visto pelos aqueles que são apaixonados por carros, com o senhor carro seu, você vai encontrar justificativa para que o seu seja melhor. Sempre está explicando isso, sempre está querendo justificar
e querendo acreditar e fazer os outros acreditar que você é o melhor, que o seu é melhor. Esse orgulho que nós estamos falando, ele traz um excesso da autoadmiração. É esse estrelismo que você mesmo constrói, não precisa dos outros construir. Você mesmo se lança, sabe? Sobe nesse pedestal e acha que, e acredita mesmo que é o melhor de todos. Esse orgulho, ele é bem sutil. Precisa que você busque o conhecimento de si mesmo para não deixar ser envolvido e enganado por ele. Porque ele vem de uma maneira bem sutil que você nem imagina. Ele dificilmente é reconhecido. Aliás, ele até, sabe, tenta disfarçar como uma humildade. Sempre é importante estar de olho em si mesmo, se autoavaliando, se observando e detectando as suas enfermidades, né? E esse espaço, enquanto você não reconhece que o orgulho está instalado ali, você está vulnerável a ele. Enquanto você nega, sabe, que está orgulhoso, que está realmente sendo dominado por essa energia, você perde o controle e não tem forças para lutar quando ele cresce. No momento que você perde o controle, você não admite. Sabe aquela pessoa que muitas vezes o outro fala e nem não deve também falar, não é? Cobrar do outro, que quando nós cobramos do outro é porque nós também temos essa enfermidade. Vamos dizer que o outro é orgulhoso, mas vamos dizer assim, que visivelmente ele se mostra orgulhoso nas situações que ele se depara, mas ele não vê. Ele pensa, ele acredita e que ainda é humilde. E que tudo que ele está fazendo é pela humildade. Entendeu? O que acontece com o orgulhoso? Vamos falar algumas coisas aqui que você pode estar detectando em você. Se você tem algum desses sinais, é bom ficar atento, não é? Por exemplo, o orgulhoso não reconhece os seus erros. Como é que é você? Quando você erra, você reconhece os seus erros? Ele muitas vezes, sabe, faz de tudo para não ser chamado, para não chamar a atenção, não ser chamado a atenção, sabe? Alguém não chamar a atenção dele. Não é porque quer desagradar. Na realidade, ele fica com medo de ser humilhado. A pessoa assim, ela fica com medo de ser humilhado, não aceita a repreensão, não aceita a crítica, nada. E ele vai ficando sobre esse domínio, fazendo uma análise de si mesmo baseada que o orgulho, que não existe e que ele é o certo. Você, tipo dessas pessoas orgulhosas que não reconhecem seus erros, se nós estamos na estrada da evolução, aprendendo, somos aprendiz, os erros também fazem parte dessa trilha. Admitir o erro e se comprometer consigo mesmo de se melhorar é a única solução para superar o erro, as falhas, os fracassos. O orgulhoso também não pede ajuda.
Ele só pede ajuda quando as coisas já estão até tarde demais, já não consegue mais voltar atrás. Ele se perde. É tão orgulhoso que vai ali, sabe? Quando ele chega à conclusão que realmente estava errado, que ele quer admitir, muitas vezes já é tarde. Sabe aquela coisa que entrar numa discussão e essa discussão fica muito acirrada, que a outra pessoa pega, desiste, vou embora, vou me separar de você, ou então não quero mais sua amizade, ou então estou indo embora, arruma outro, um trabalho, qualquer coisa. Quando ele vê, ele deixa o orgulho tomar conta, quando ele vê já é tarde. O outro já foi, o outro já se separou, já foi embora, e ele acaba ficando sozinho. E imagina, né, se o orgulhoso tem essas enfermidades, esse jeito de ver a vida e de lidar com a vida, imagine o orgulhoso pedindo perdão. Ele pode até se arrepender, mas não é capaz de expor o seu arrependimento. Ele está arrependido, mas ele não expõe o arrependimento. Por quê? Porque é humilhante para ele. Tudo que leva a essa sensação de humilhação, o orgulhoso ele vai por outro lado, ele se debate ali, não quer de jeito nenhum, porque isso é ferir o orgulho. Sim. Temos perguntas? Sim. Pergunta de Valdelício. Irmão, é possível confundir o orgulho com a timidez? Eu fico em dúvida entre um e outro. O orgulho é um outro lado do orgulho que muitas vezes a pessoa não percebe e ele está atuando de máscara do outro lado. A pessoa acaba ficando, sabe, tímida, se afasta dos outros, não quer, porque ele não quer receber crítica, ele não quer receber o apontamento, então ele acaba sendo, né, recluso disso, ele não se submete à expansão do teu ser e fica naquela prisão da timidez, sabe, aquela coisa que não deixa ele avançar. Mas na realidade é o orgulho, com medo de passar por vexame. Isso é orgulho também, né? Então tem que ser trabalhado, já que tem a timidez, sabe, aquela coisa que te impede de avançar, de realizar os seus projetos. Precisa trabalhar isto para romper o orgulho, que quando você vai se expondo mais, vai se permitindo mais, o orgulho que estava dando a volta, tentando pegar você pelo outro lado, ele desaparece dali. Entendeu? O orgulho não se submete a nada e a ninguém. O orgulhoso ele não se permite. Ele só se submete a uma situação quando não tem, sabe, quando não tem jeito. Aqueles que têm autoridade sobre ele, como um pai, como uma mãe, como um patrão, como o chefe, ele submete ali, mesmo o orgulho, não é? Ele está submetendo aquilo, mas numa pressão interior danada, porque o orgulho está comendo ele por dentro. Ele não se submete a nada que possa vir, né, levar ele a pensar que está sendo humilhado. Outra coisa que é muito comum é o orgulhoso, ele gosta da sua independência. Ele gosta de ser independente. Todos precisam da independência, mas também ele precisa dos outros. Não deve ser dependente dos outros, mas precisa. Não pode dizer nunca, eu não preciso de ninguém, porque a vida vai te colocar em xeque e você vai ter que se submeter a essa experiência que vai ferir o orgulho, né? Então, a independência, o orgulhoso, ele aprecia muito a independência dele, mas
e odeia depender dos outros, que é esse depender é que é a questão, mas precisar do outro, né? Tudo ele quer fazer sozinho. E para depois dizer, olha, não precisei de ninguém, eu mesmo fiz sozinho, eu sou capaz, eu, né, posso, eu fiz e faço. O orgulho é isso, o orgulhoso ele gosta da sua independência, mas muitas vezes ele se sacrifica só para mostrar para os outros que não precisou, não precisa de ninguém. É um problema sério. Sim, irmão Uriel. Sim. Pergunta de Paulo. Irmão, tudo isso que você está falando me faz acreditar que sou orgulhoso. Como supero isso? Todas essas mazelas, ela também tem o oposto. Próxima semana nós vamos estar falando sobre a humildade. A humildade é o caminho, trabalhar a humildade. Porque o orgulhoso, ele não gosta nem de ouvir falar nisso. Ele se passa muitas vezes como um ser humilde, disfarçado, para alimentar o orgulho. Para se destacar no meio dos outros é uma forma de orgulho. Então, o trabalhar a humildade de forma consciente é o principal caminho para esmagar o orgulho, né? Destruir algo que está te destruindo. É trabalhando a humildade. Mais alguém? Sabe aquela pessoa que quer tudo do seu jeito? Ele não aceita a opinião, ele acredita que só do jeito dele é que vai dar certo, é que é o correto. Isso é uma demonstração de orgulho muito acirrada, né? Ele acredita, pensa e acredita que sabe e que é o melhor naquilo, em tudo que faz, naquilo que faz. Porque ele conhece melhor, ele sabe, entende melhor daquilo, não dá oportunidade ao outro nem de se colocar, nem de expor a sua visão. Isso é um atraso de vida também para o orgulhoso, não é? Querer tudo do seu jeito. Por que não experimentar também, ouvir o outro? Quem sabe as coisas ficam até melhores do que do jeito que ele admitia. Mas o orgulhoso, ele não quer saber disto. Mesmo estando errado, né, ele quer tudo do seu jeito. Isso é horrível para o ser que está predestinado a evoluir, né? Precisa estar cuidando disto. Algum aí? Sim. Rosa. Irmão, vitorioso não é aquele que vence os outros, mas é aquele que vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. Você disse tudo. Vencer o outro não leva a nada a não ser a arrogância, o orgulho, a prepotência. Tem que trabalhar, né, as suas enfermidades para que você vença elas. Cada vez que você vencer uma enfermidade interna, pode ter certeza que você está crescendo. É aí que cresce. Não é enfrentando o outro, é enfrentando a si mesmo. E precisa ser um oponente de si mesmo. De dizer assim, chega, eu posso ser melhor. Não é dizer não para você, eu não devo ser orgulhoso, não quero ser orgulhoso. Como nosso irmão Paulo falou, como destruir essa mazela? Colocando coisa boa, a humildade. Exatamente. Colocando água limpa em um recipiente sujo, se você não pode virar ele. Vai chegar um momento que a água está toda límpida, né? Então precisa reconhecer
as enfermidades, que sem o reconhecimento dessas fragilidades em si, você está perdido. Porque como nós falamos no começo, o orgulho ele vem, sabe, de mansinho, você não percebe, de repente você diz uma coisa e pensa que aquilo é normal, é o orgulho chegando ali, trabalhando, ocupando o espaço, e você vai se permitindo, daqui a pouco é outra coisa, e vai crescendo, de repente você não tem mais controle. Tudo que você olha já com os olhos críticos e sempre se vendo melhor do que qualquer um, capaz, né, de fazer melhor do que qualquer um. É importante isso, estar se observando e se cuidando. E enfrentar a si mesmo, não é enfrentar o vizinho. Não adianta brigar com o vizinho. Vai lá, né, trabalhar a sua consciência para que você possa ser melhor. O orgulhoso também ele gosta de opinar a tudo. Diga que não é. Ele vê, você está varrendo a casa, ele observa, daí a pouco ele está opinando. Olha, se você varrer com a vassoura mais em pé, fica melhor. Ah, se você varrer com a vassoura de lado, você vai, sabe, ele está sempre observando e opinar em todas as decisões que chegam na frente dele, ele quer ser o primeiro a opinar. Não dá espaço para os outros opinarem. E de uma vez ele opinou, ele vai defender aquilo, custe o que custar. Porque ele vai defender com unhas e garras, porque ele não quer levar desaforo para casa. Perder uma batalha, uma discussão, né? uma opinião, é um caos para um orgulhoso. Ele se sente um lixo. É um problema grande. Sim. Alguém mais? Então vamos ver, como espírito, não é? É importante você se detectar aí. Onde é que você pode se enquadrar? O orgulhoso quer tudo do seu jeito. Você realmente é assim? Tudo tem que ser do seu jeito? Converse aí com você. Realmente tem momentos, tem situações que eu quero ter razão, tem que ser do meu jeito. Tudo tem que ser do meu jeito. Encaixou? Eu gosto de ser independente. É importante ser independente. Mas eu não gosto de precisar do outro. Não gosto de precisar das pessoas. Eu, quando preciso das pessoas, me sinto humilhado. E o orgulhoso é assim. Então, olha aí, se você tem isso. Quando você precisa, não vou lá falar não, que eu fico com vergonha. Eu fico, sabe, aquela coisa de ruim que impede você ir lá e pedir um favor, pedir uma opinião, pedir uma ajuda. Se sente rebaixado, então ele não vai. Com medo de ouvir um não, ou com medo de ouvir algo que contrapõe aquilo que você acreditava ser o ideal. Seu orgulho te prendendo, te sufocando, te impedindo de crescer. E o espírito não, ele está numa marcha evolutiva que qualquer obstáculo que ele mesmo crie, dessa maneira, pode atrasar o processo dele e colocá-lo numa situação de sofrimento mais tarde. Porque todo orgulhoso ele sofre muito por causa disso. E vai sofrer muito mais quando ele cair em si. Sim, irmão. Sim. Pergunta de Pedro. O orgulho leva ao apego aos bens materiais? Muitos orgulhosos, eles também querem possuir as coisas. Porque a vaidade no orgulhoso, ela fica bem à flor da pele. Ele quer sempre possuir mais do que o outro. É o orgulho que está fazendo isso.
fazendo com que a vaidade cresça dentro dele. Então ele acaba sendo escravo disso. Eu quero ter o carro melhor, que o meu vizinho comprou um carro de como dizer, 1.0, eu quero um 1.4, muito melhor. Ele não se observa que ele não quer dizer que ele não compre um carro 0.4, 0.2, sabe, ponto não sei o que lá, que são mais possantes, carros melhores. Não quer dizer que ele não compre. Se ele pode comprar, ele quer comprar, sim. Mas o orgulhoso, ele vê o vizinho como uma referência. Ele vê o outro como uma referência de algo que ele quer melhor. Quer ser melhor, quer fazer melhor do que o outro. Você não tem que fazer melhor do que ninguém, não tem que ter o carro melhor do que o do outro. Você tem que ter um carro que você goste, que você quer, que você acredita ser o ideal. Você tem que ter, né, essa compreensão sobre si, para que você não deixe os seus olhos voltar para o outro, para ser uma referência, sabe, de que você pode ser melhor, que você pode superar a ele. Esse é que é o mal. O orgulho leva você aí, fazer com que a vaidade cresça e você fica escravo, você quer possuir. Aí o seu vizinho comprou um outro carro, você já quer comprar um carro novo, porque o vizinho comprou um carro novo. Você já quer, porque se você chegar na sua garagem com o seu carro mais antigo ali, mais usado, você vai se sentir, né, por baixo. Então quer se sentir por cima e chama a vaidade, sabe? A vaidade está ali, caminhando e dizendo assim, olha, vamos lá comprar o carro, né? E leva aonde? Ao endividamento? Se tem o dinheiro, leva ao endividamento também espiritual, da consciência, está brigando, sabe? Querendo ser sempre melhor do que o outro, querendo possuir mais do que o outro. Então o orgulhoso faz isso. Ele deixa a vaidade subir para fortalecer ele. Sim, irmão. Submeter. O que você acha disso? Submeter a situação. Porque você é pressionado, porque o seu chefe, porque seu pai. Em vez de pensar nisso, eu vou me submeter a ele, vou me ferir, porque para combater o orgulho você tem que buscar, sabe, um pouco racionalizar isto. Não deixar que a emoção domine você, que se a emoção dominar, o orgulho vem e toma conta. Então seja um pouco racional nesse momento. Bom, ele é meu chefe, ele pode ter razão. Mesmo que ele não esteja totalmente com a razão, se ele está, né, me ordenando, me colocando para realizar isto, é porque eu tenho que me submeter a esse aprendizado. Então seja humilde para admitir que o outro, naquele momento, está numa posição hierárquica, né, e está acima de você, e que não vai te fazer menor, não vai te fazer um infeliz por causa disto. Não vai te humilhar. Sim, irmão. Alguém aí? Ninguém quer perguntar mais nada, quer conversar, acrescentar? Sim, ainda temos 15 minutos, podemos conversar mais. Que eu não quero estar tocando nesse assunto da humildade para não começar e parar pelo caminho, né? Sim, vamos a mais uma pergunta então. Pergunta de Isabela. Irmão, todos somos orgulhosos? Existem níveis e graus de orgulho? Se todos vivem num planeta de prova e expiação, estamos em níveis parecidos de consciência? Não vamos aqui generalizar, não é?
E também não tem grau de orgulho. Porque o orgulho, se ele está numa coisinha ali, ele está vindo sorrateiramente, né, sutilmente, e te pega, mas é ele, não tem menos e nem mais. Sou muito orgulhoso ou pouco orgulhoso, isso não existe. Né? Você é orgulhoso ou não é orgulhoso. Na situação vibracional que se encontra o planeta, ainda como nosso irmão Alamarion fala muito bem, que é dessa visão horizontal, o orgulho, ele está imperando no coração dos homens. Então, poucos, né, em relação a toda essa população, é a minoria que nem pode dizer, porque aquele que se diz humilde, ele não é humilde. Ele é orgulhoso e está se escondendo atrás da humildade, né? Uma falsa modéstia, uma falsa humildade. Então, é uma situação difícil que a humanidade tem atravessado nesse sentido, porque a posse alimenta também o orgulho. Porque quando a pessoa se apossa, seja de bens materiais, seja de poder, né? Ele não consegue controlar a provocação e a instalação do orgulho. Então não tem pouco e nem muito. O orgulho é orgulho. E ele, no planeta que de prova e expiação, onde a matéria está pesando muito no coração do homem, dificilmente você vai falar, olha, o orgulho está perdendo o terreno. Ainda ele está ganhando. Sim. Pergunta de Gedalva. O orgulho também é invejoso? O orgulhoso é invejoso, mas pode ter certeza, como eu disse no começo, o orgulho é o pai de todas essas enfermidades. Né? É o pai de todas essas enfermidades. Ele não deixa que as outras se separem. Ele toma conta de tudo. Como foi o final aí que lá? Sim. Então, para você ver que o vizinho comprou um carro novo e o seu carro é usado, você não quer ficar por baixo, né? O orgulhoso, ele chama essa como é? A inveja para junto dele. Traz a inveja para que venha acoplar. Que nem eu falei ali embaixo da outra chaga, não é? Que é o que nós falamos agora mesmo, né? Do egoísmo. Então, isso aí é fulminante. O orgulho chama essas energias que estão abaixo dele para ele fortalecer. Se fortalecer e ir lá e comprar o carro. Né? Ele quer ser melhor. Então a vaidade, tudo isso vem junto. Ele tem que vencer. Ele quer todas essas energias ruins fazendo parte dele para que ele vá conseguir comprar um carro melhor do que do vizinho. Sim. Sim. Pergunta de Edneia. Eu tenho dificuldade em encarar as pessoas olhando-as de frente. Isso é orgulho? É orgulho. Porque é como se você quisesse esconder de você uma fraqueza. Não importa. Você é um espírito que está caminhando em busca de sua evolução. Você não vai conseguir olhar todo mundo de cima para baixo. Tem uns que vão estar mais alto.
Você tem que olhar de baixo para cima. Tem que ter essa coisa que nós não queríamos falar, mas da humildade. Esse de não olhar as pessoas de frente é como se você estivesse escondendo um lado que você acredita ser fraco, ser inferior ao outro. Isso é péssimo. Bom, nós falamos também que o orgulho não pede ajuda. Como é que está você nisso? Quando você precisa, você pede ajuda, você admite a sua fraqueza, a sua necessidade do momento? Pense aí. Sim, irmão. Sim. Pergunta de Carla. Irmão, é muito difícil separar o emocional do racional em momentos de crise. Sinto muitos sintomas internos. Qual a melhor forma de manter o controle emocional internamente? Nós falamos que o caminho para o aperfeiçoamento e para vencer essas mazelas é através da meditação. Que na meditação você busca, né, equalizar todos essas coisas que estão lá no subconsciente, esses valores, e se permite, né, esse corpo mental, ele acaba permitindo que você vai lá e vá trabalhando ele, vai derrotando essas mazelas. Então precisa muito que você exercite esse estar consigo mesmo através da meditação, sem ficar brigando consigo mesmo. Ah, eu sou orgulhoso, eu tenho que acabar com isso. Você não tem que acabar com o orgulho. Você tem que gostar mais de você e trabalhar o outro lado. É só isto. Sim, irmão. Sim. Pergunta de Wilson. Existe doutrinação para aumentar o orgulho ou alguns se influenciam? Com certeza. Quando você está com orgulho aflorado em você, tem tanta coisa, tantos momentos, tantas pessoas, tantas oportunidades de fazer com que esse orgulho cresça. A todos os momentos a vida está te dando oportunidade de escolha. E normalmente ela também dá a oportunidade de você escolher entre o bem e o mal. E você vai, né, se for pender para o lado que vai encher o seu peito de orgulho, é uma escolha que você está fazendo. Precisa tomar cuidado, não é? Na hora de fazer suas escolhas. Que aí acaba-se o problema. E você que quando erra, você consegue pedir perdão? Olha, o perdão é uma coisa nobre. Nós não gostamos de falar muito em perdão, porque a humanidade aprendeu isso. Vamos perdoar que está tudo bem. Eu te perdoo e está tudo bem, mas não esquece as ofensas, não é? Então, a gente não gosta muito de falar aqui perdoe, perdão. Nós já falamos direto no esqueça as ofensas, para que você se livre do elo, né, de ligação. Mas estamos falando aqui em perdão. O orgulhoso não esquece as ofensas. Alguém ofendeu ele não consegue esquecer de jeito nenhum. Aquilo fica martelando na mente dele, sabe? Porque é como se ele tivesse sido rebaixado pelo outro. A ofensa do outro é como um rebaixamento para ele. Sim, irmão. Pode. Pergunta de Isabela. Nas relações de convivência diária, qual a melhor maneira de trabalhar o orgulho em nós? Bom, a melhor maneira de trabalhar o orgulho você já está tendo. É estar ao lado de pessoas difíceis. Se você tem pessoas difíceis ao seu lado, pode ter certeza que é a ferramenta que a vida está te dando. Difíceis para você, né? Que isso depende. Que tocam no seu. Exatamente. Pessoas que você acredita que sejam difíceis na convivência, né? Mas essa aí é a ferramenta que tem, é o outro. É aquele que te provoca, que mexe, né, com o seu orgulho ali, com o orgulho que está te comendo ali.
São pessoas, aquelas que passam a mão na cabeça e diz que você está certo, que não, que é isso mesmo, concordo com você, aceito isso. Essas aí não faz muito bem para a pessoa orgulhosa, não. Precisa tomar cuidado. Então, a ferramenta já tem. Como agir com isso? Pegando na outra pessoa e dizer, poxa, ela faz, o que ele faz me irrita. Por que me irrita? Com certeza o orgulho está lá mexendo. Está lá ferindo, você está ferindo. O outro está ferindo o orgulho. Então tem que trabalhar isso. Para que você possa ter uma convivência independente do outro, ter uma convivência pacífica e fazer seu trabalho de aprimoramento. São com as pessoas difíceis. O ideal é isso. E vamos só para... tem mais pergunta? Você é aquela pessoa que reconhece, quando erra, você reconhece, perante você e perante o outro, olha, me desculpe aí, eu realmente estava errado. O orgulhoso é péssimo para fazer isso. Não é? É péssimo, ele não consegue reconhecer os seus erros. Ele ainda acha que o outro é que está errado, ainda julga o outro. E acaba alimentando essa enfermidade interna e criando problemas, né, nos relacionamentos. Mas alguma pergunta, irmão? Então não temos mais perguntas? A humanidade, não é? Está sendo movida pelo orgulho, pela vaidade. Porque todo esse sistema leva o ser a isto. Querer ser mais do que o outro. Os pais preparam os filhos na escola para quê? Para disputar com o outro. Quando você vê esses campos, essas arenas, né, de batalha, seja de qualquer tipo de esporte, onde a competição é bem acirrada, o orgulho está no último ali, está no caldeirão. Tanto para aquele que ganha como para o que perde. O que perde, ele fica com o orgulho ferido. E o que ganha fica com o orgulho exaltado, crescendo cada vez mais. Porque ele acredita ser superior ao outro. Um time de futebol, por exemplo, ele ganha o jogo, ganha a partida, o campeonato, se coloca acima de todos. Imagina ali dentro do coração desses participantes. Como é que está? Como é que está ali dentro? Alimentando. Então a disputa, ela leva a isso. E o mundo que vocês estão vivendo é disputa o tempo todo. É na rua, é em casa, é no trabalho, é na diversão. Tudo vocês estão disputando com o outro. Isso é péssimo. Mais uma vez, vou sempre dizer isso. É péssimo para o espírito que quer crescer. Sim. A última pergunta que o tempo está se esgotando. Pergunta de Rosa. Irmão, quando não falamos o que queremos para não ter briga, é orgulho? Quando não falamos o que queremos, ou quando não falamos o que precisa ser falado. Porque muitas vezes queremos falar as coisas, mas piora a situação, sabe? Queremos impor a nossa visão. Vocês têm um dizer até interessante. Por que existe uma boca e dois ouvidos? Exercitar o ouvir
e diminuir o falar, a gente ajuda muito, em muitos casos. E quando tiver que falar, vai ter que falar. Agora, como falar? Não é também ir para aquela humildade, sabe, disfarçada de orgulho, mas ser natural, ser real, de uma forma pacífica, de uma forma envolvente, para aproveitar aquele momento e crescer e ajudar o outro também a despertar. Isso é que deve ser feito. Então, terminamos? Ou mais alguém perguntou? Não. Então, vamos encerrar sempre com agradecimento, que por mais que nós agradecemos, eu sei que ainda é pouco por vocês estarem aqui utilizando o tempo, não é, da vida de vocês para estar nos assistindo, estar participando conosco. E agradecemos muito por essa fidelidade, por fazerem parte desse ideal do Amigos da Vida. E pedir mais uma vez, vamos pedir sempre, né, para que, como nosso irmão Alamarion falou, o dedinho lá, né, do quê? Do like, né? E também divulgar o canal Ser Além e acompanhar os vídeos, divulgar os vídeos, que amanhã ou depois esse vídeo já vai para como é que chama aí? Para a plataforma, né? Para serem vistos, né? Todos os vídeos ali. Tá bem? Então, mais uma vez, obrigado e fiquem em paz. E vamos dispensar o orgulho. Paz para todos.